Boa noite, torcida maquiana. Estamos aqui ao vivo para um bate-papo aqui com uma das lendas do futebol maranhense, o Rodrigo Ramos, goleiro que com mais de 20 anos de carreira, com passagens por praticamente os principais clubes do nosso estado, Maranhão Atlético Clube, claro, um deles. Nossa saudação especial a toda a torcida atleticana e a todos que acompanham conosco esta live especial hoje com a participação, claro, do nosso grande paredão, Rodrigo Ramos, que marcou época nos clubes aqui do nosso estado e, claro, também no Maranhão Atlético Clube. Teremos a satisfação de bater esse papo com o Rodrigo. Estamos aguardando aqui a chegada do Rodrigo para que a gente possa iniciar essa conversa aqui sobre os bastidores da passagem do Rodrigo Ramos. Vamos definir esse bate-papo aqui, essa live, em 3 momentos sobre o impacto da pandemia no futebol, especialmente no futebol maranhense, especialmente nas divisões, nas séries C, D do futebol brasileiro, dos campeonatos estaduais e também, claro, a passagem, os bastidores do Rodrigo Ramos no Maranhão Atlético Clube, esse clube de uma história fantástica, de uma torcida maravilhosa e que nós hoje temos a honra de presidir. Estamos só esperando aqui o Rodrigo Ramos acenar aqui para que possamos começar essa conversa com o Rodrigo, que é um dos ídolos da história recente do Maranhão Atlético Clube. Mais recentemente tivemos a conquista da Copa FMF em 2018 e o Rodrigo fez parte desse grupo vitorioso e que ele liderou aquele time dentro de campo, um time que conseguiu conquistar a Copa FMF e o acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Aguardando tão somente aqui a chegada do Rodrigo para que a gente possa iniciar essa nossa conversa. Eu só peço aqui aos amigos que já nos acompanham aqui pela live que possam confirmar aí se o som, se o áudio da nossa live está contento. Nós temos aqui o Clerionaldo, o Daniel, o Tiago Santos, Hugo Carlos, o Rodrigo acenou, mas ainda não. Tivemos aqui a confirmação da participação do Rodrigo, estamos aqui aguardando, deixa eu só... vamos aqui adicionar o Rodrigo na nossa live. Por aqui também já o Cé Dias Almeida. Rodrigo, você me ouve? Olá, presidente. Salve, paredão, boa noite, tudo bem? Boa noite, presidente. Prazer falar com você aí. Seja muito bem-vindo aqui à live do Macão, uma honra estar aqui dividindo essa live com você e compartilhar aí esses bastidores, essas experiências. Você, como eu dizia agora há pouco aqui, antes de iniciar esse bate-papo com você, uma carreira brilhante no futebol maranhense, são mais de 20 anos de uma trajetória vitoriosa, marcante em praticamente todos os clubes de grande expressão do nosso estado. No Imperatriz foi campeão, no Sampaio foi campeão, no Motoclube foi campeão e, claro, no Maranhão Atlético Clube, sua passagem também é vitoriosa. Você teve a oportunidade de conquistar título também no nosso MAC. Tivemos a felicidade de conviver, e conquistarmos aí a Copa FMF. Rodrigo, eu queria dividir aí com você, compartilhar essas experiências em 3 momentos. O impacto, claro, da pandemia do novo coronavírus no futebol, e especialmente no futebol maranhense, na vida dos atletas. Os bastidores da conquista, claro, do nosso Maranhão Atlético Clube na Copa FMF, grupo do qual você fez parte com muita alegria para todos nós, e outros momentos de suas passagens pelo Maranhão Atlético Clube. E eu começo, claro, esse bate-papo nosso, te desejando boas-vindas e já para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão do impacto. Você que tem uma carreira já de mais de 20 anos no futebol, em algum momento você imaginou que o futebol, que o Brasil, que a própria humanidade pudesse enfrentar um adversário tão terrível, tão difícil, cruel, eu diria,
como o novo coronavírus, essa pandemia que tem felicitado o nosso planeta? Bom, presidente, primeiro, boa noite novamente, né, para você. Vou chamar de você pelo respeito, não por falta de respeito, né, mas pelo carinho que eu tenho já da nossa amizade, vou chamá-lo de você, tá? Um abraço para a galera maquiana aí que tá entrando. Já estou vendo aqui muita gente mandando um abraço, mandando um alô. É um prazer, né? Eu não fiquei muito feliz quando o senhor me convidou, não hesitei em confirmar a participação nessa live, né? O MAC é um clube que eu tenho um carinho enorme, não é à toa aqui, ó. Uma das camisas, tá, presidente, que eu tenho do clube, essa é uma das Bela 4, camisa, 5 hein? camisas que eu tenho. Exatamente. Essa camisa aqui, presidente, ela foi usada em grande parte dos jogos da Copa FMF, né? E acho que, se não me engano, no primeiro tempo da final, lá em Pinheiro, ela foi usada. Então tá aqui. A outra, ela está sendo preparada, porque eu vou fazer um quadro, porque aquele título da Copa FMF foi um dos mais emocionantes da minha carreira. Mas isso é assunto para depois, né? Então, assim, fiquei muito feliz e é um clube que eu tenho um carinho enorme. Foram 3 passagens, né, presidente? 2017, 2018, né? E 2019. E foram passagens marcantes, né? Falando desse momento de pandemia, eu acho que nem o mais pessimista, né, brasileiro esperava chegar onde nós chegamos, né, presidente? Nós estamos num momento crítico dessa doença, realmente algo inimaginável, né? 2020 começou com essas mortes, com essa pandemia toda, e infelizmente a gente não imaginava passar por isso, né? Eu atualmente jogo no Altos do Piauí, e confesso para você que quando, né, praticamente 2 meses atrás, quando foi decretado, né, a questão dessa pandemia, eu imaginava que, claro, que seria uma coisa séria, porque a gente já via acontecer em outros países, mas não que fosse chegar a esse ponto, né, presidente? Afetando a todas as classes, a todas as áreas, né? E infelizmente, chegamos a esse momento, né, crítico que nós estamos passando. Rodrigo, como é que tem sido esse impacto, especialmente na vida dos atletas? Como é que você avalia essa repercussão dessa tragédia que é a pandemia no futebol, especialmente aí no cotidiano dos atletas? Difícil, né, presidente? É difícil você manter um ritmo de trabalho, um ritmo de treinamento, mesmo, né, estando em casa. Como eu falei anteriormente, há 2 meses atrás, a gente não imaginava que ficaria tanto tempo parado, nós não imaginávamos que seriam perdidas tantas vidas, né? Seria tamanho prejuízo que nós estamos tendo, né? E para nós atletas é bem complicado, porque a gente precisa estar treinando, precisa estar se exercitando, né? Mantendo a forma, mantendo a cabeça boa também, mas infelizmente não tem o que se fazer, né? Eu até, no início, bem empolgado aqui em casa, trabalhando, fazendo trabalhos que o clube havia passado, né, nesse período, praticamente no início dessa pandemia, mas depois você começa a ver que não se tem uma data para voltar, não se tem definições, e isso acaba afetando, né, mentalmente também. Aquela motivação para se treinar, para passar por essa situação treinando, fica bem complicada, né? Financeiramente, é um grande problema também, não só para atletas de time grande, mas principalmente para atletas, né, de clubes de menores, né? Nós, por exemplo, lá no Altos, a gente tem um acordo com o presidente, né, e praticamente estamos recebendo só os valores de carteira, né? Então, é bem abaixo daquilo que nós havíamos recebido. Isso ainda em virtude da ajuda, né, da CBF, que dispôs-se a ajudar os clubes da Série D e Série C, né, presidente? Então, tem sido um momento bem complicado, não só para se treinar, para se manter a forma, para se imaginar uma volta, mas também, e principalmente financeiro, né?
Todos os clubes estão com essa dificuldade para arrecadar, todos os clubes estão com dificuldade com o patrocínio, e eu acho que daqui para frente nós teremos uma nova visão financeira do nosso futebol. Você pode ter certeza disso, viu, presidente? Rodrigo, na tua concepção e pelo que tu tens acompanhado dos atletas, você disse que começou, né, tentou seguir um rito, vamos dizer assim, não normal, mas dentro daquilo que era possível de tentar manter a forma. Você imagina que na maioria dos atletas há essa predisposição e conseguir fazer com que essas atividades elas estejam sendo mantidas, ou há uma dificuldade? Aquilo que hoje deve estar acontecendo é exatamente os atletas praticamente todos parados? Muito difícil. No início, como eu falei, eu estava seguindo um protocolo do clube, né? Do meu treinador de goleiro, inclusive o Paulinho Surubim, que está na nossa live aí. Um abraço ao meu treinador de goleiro, Paulinho Surubim. Seguindo um protocolo, né? Que o próprio treinador de goleiro, que o departamento, né, de futebol nos passou. Mas à medida que o tempo foi passando, que as informações, né, de que esse período de quarentena ia se estender, acabou se estendendo, já são quase 2 meses, né, presidente, parado, fica muito complicado de você só treinar em casa, só manter a forma em casa, né? Fica bem complicado. Eu, particularmente agora, estou morando em Imperatriz, né? Tenho residência fixa aqui, e há 20 dias atrás eu consegui, com muito custo, com muito esforço, reunir um grupo de 4, 5 goleiros com um treinador de goleiro, e nós estamos fazendo um trabalho diferenciado fora daqui, né? Fora de casa, né? Estamos dando todo cuidado, né? Seguindo os protocolos aí da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, indo para o treinamento usando máscara, lá no treinamento mantendo a distância, mas é muito difícil, presidente, é muito difícil. Eu confesso para você que não são todos os atletas que conseguem, né, um espaço fora da cidade, como é o meu caso, para se treinar, conseguem um grupo reduzido assim para se treinar. Portanto, eu penso que numa possível volta nós teremos muitas dificuldades e será necessário aí um tempo mínimo de 15 a 20 dias para se fazer novamente uma pré-temporada, para se retomar o ritmo normal das competições e dos jogos. Rodrigo, tu falaste aí exatamente de uma forma diferenciada de se preparar, de fazer os treinamentos, inclusive no que diz respeito a alguns hábitos, né? Usando máscara. Como é que tu imaginas a volta do futebol após a pandemia? Como é que vai ser aquilo que tem sido chamado por muitos de um novo normal? Como é que vai ser isso no futebol? A gente teve a possibilidade de começarmos, né, a entender esse novo momento no futebol agora, no Campeonato Alemão, né? Esse final de semana ele teve a sua continuidade, né? Começou agora. E a gente achou muito estranho. Primeiro, o fato de não termos torcedores, né, presidente? Não se poderá ter torcedores, né? Eu andei estudando e vendo alguns protocolos que a CBF quer adotar nessa volta, né? Como, por exemplo, logística de viagens, né? Em alguns estados há uma proposta de sede única, né? De sede única para se evitar as viagens, para se evitar o deslocamento de atletas. Num possível deslocamento, um número mínimo de pessoas, né? Os jogadores terão que manter uma distância do seu companheiro. É uma coisa inimaginável, né? Então a gente viu isso acontecendo agora na Alemanha, a comemoração dos atletas no momento mais importante do futebol, que é o gol, uma comemoração discreta, longe dos seus companheiros, né? Eu até vi alguns comentários: poxa, mas o futebol é um esporte de contato, você está tendo contato com o adversário ali a todo instante, e na hora do gol você não pode chegar perto do seu companheiro. Então, assim, é uma coisa meio que inimaginável, né? Essa questão de uso das máscaras, confesso a você que é muito ruim. Eu estou treinando de máscara, mas é muito ruim. Por muitas vezes você não consegue respirar direito, até porque o esforço físico exige uma respiração mais ofegante, né? Aquela coisa toda. É estranho. Entrar dentro do estádio, você não vê torcedores, né? Você ter que manter distância dos seus companheiros, inclusive seus companheiros de clube.
é muito complicado. É algo inimaginável e que... mas, enfim, tem que ser feito, né? Na Alemanha, pelo que eu pude observar até esses últimos jogos, eles conseguiram aí alguns bons resultados, né? Nessa questão de distanciamento e tal. E no Brasil, sem sombra de dúvida, vai ser uma coisa que vai ter que ser usada também, até porque são normas, serão regras que a CBF vai tentar adotar aí para todos os clubes. Rodrigo, você citou bem aí essa questão do campeonato alemão que retomou agora no fim de semana, acho que foram em torno de 6 partidas nessa rodada. Eu tive a oportunidade também de ver um pouco do jogo lá do Borussia com o Schalke, né? E de fato é um momento muito novo e muito estranho para nós que acostumamos a ver o futebol, esse esporte de contato, de muita presença do torcedor, e acompanhar a partida sem torcida, aquele distanciamento, aquela coisa mais fria, né, protocolar. A CBF, como você bem frisou agora há pouco, ela já busca um protocolo para a retomada dos campeonatos estaduais, né, junto com federações, tem conversado com federações, clubes, parte dos clubes, me parece que especialmente aí os do Sul, Grêmio e Internacional, já começaram as atividades. O governo federal também acena em liberar, mas nós sabemos que a pandemia ela ainda está caminhando para chegar àquilo que as autoridades sanitárias chamam de pico, que é o momento aí de maior força, vamos dizer assim, do contágio. Como é que você observa, como é que os jogadores encaram isso, nessa possibilidade que tem sido acenada por CBF e por outros organismos aí do esporte, e mesmo de governo, para que as competições estaduais possam voltar aí nas próximas semanas? Alguns falam em julho, outros falam em agosto. Qual a expectativa dos jogadores e o que pensam os jogadores, você que é um líder nessa categoria tão importante que são os atletas de futebol, como é que você pensa nessa possibilidade de volta e dentro desse novo momento, dentro desses novos protocolos? Presidente, é um momento crítico que nós estamos passando, né? E eu, particularmente, é uma opinião minha, eu sou contra essa volta agora, extremamente contra, né? A gente, como o senhor disse bem aí, está vendo lá no Sul, né, Grêmio, Inter se movimentando, mas tanto o Inter quanto o Grêmio tiveram, né, nos seus testes lá confirmados funcionários e jogadores, né, com esse problema. No Rio, o Flamengo foi um dos primeiros clubes a se prontificar a essa volta. Nós, se não me engano, foram 27, 37 pessoas, né, que foram testadas lá no Flamengo, funcionários, pessoas envolvidas no departamento de futebol, que atestaram positivo, né, para o corona, inclusive 3 jogadores, né? 3 jogadores. Se nós formos... E vamos trazer aqui para nós agora, para nós que eu digo o nosso estado, porque eu já me considero maranhense também, né? E o Piauí é aqui do nosso lado. Mas assim, vamos trazer agora... Inclusive cidadão, né? Cidadão ludovicense. Cidadão ludovicense, exatamente. Cidadão ludovicense. Com muito vamos trazer para nós... justiça. Obrigado. Vamos trazer para nós agora, né? Até ontem os números que nós tínhamos eram de quase 550 mortes, né? 549 mortes confirmadas aqui no nosso estado, né? Aqui em Imperatriz, por exemplo, o número já chegou a mais de 40, na verdade. Então, é algo bastante preocupante, né? Como é que eu posso pensar numa volta? O atleta... Não, o atleta ele tem os anticorpos, é resistente, né? Mas os meus familiares, né? Os meus filhos, os meus amigos mais próximos, né? Aquelas pessoas que convivem comigo no meu dia a dia aqui em casa. Aqui, por exemplo, eu tenho minha sogra, né, que é do grupo de risco, eu tenho minha esposa, eu tenho meus 2 filhos. Qual a segurança que eu vou ter em sair para trabalhar, sair para treinar, sair para jogar e numa possível volta, né, trazer esse vírus aqui para dentro de casa, da minha casa, para os meus amigos, né? E eles acabarem se contaminando e tendo problema. Então, assim, eu acho muita injustiça a gente pensar somente em nós, atletas, né? Em quem faz o futebol. Eu realmente gostaria, claro,
Eu gostaria de estar jogando, gostaria de estar treinando, gostaria de estar tendo os meus rendimentos mensais, financeiramente, da forma que estava sendo, mas infelizmente não tem como, é uma questão de vida, nós estamos falando de vidas, né? E aí eu não incluo somente os atletas, né? Aí no MAC, por exemplo, né, nós tivemos um atleta que perdeu o pai recentemente, né? Eu nem sei se eu posso falar isso, né? A última vez que eu conversei com o Jefferson Abreu, né, que infelizmente o pai dele faleceu, ele me disse que havia suspeita dessa doença, né? Era um senhor jovem que acompanhava o filho nos estádios. Eu, por muitas vezes, vi o pai dele, conversei com o pai dele. Então, não somos só nós atletas. São os funcionários, aqueles mais idosos, são os nossos familiares. E a gente tem que olhar por esse lado. Eu sou totalmente contra essa volta. O futebol tem que voltar sim, mas tem que voltar com segurança, né? E, ao meu ver, isso só pode acontecer daqui a um tempo. Não acho que volte agora, final do mês, não acho que é certo voltar agora em julho. Para mim, isso é no segundo semestre, talvez lá para agosto, quando tudo isso possa ter diminuído e a gente possa mostrar a evolução na recuperação dessas pessoas e, principalmente, a evolução na queda no número de mortes. Rodrigo, eu penso exatamente como o amigo fez as colocações e tenho defendido isso, inclusive nas conversas que nós temos mantido com os presidentes dos clubes, para que nós tenhamos a retomada, claro, mas no momento em que nós possamos ter segurança de que é o momento efetivamente menos arriscado possível, tanto para atletas quanto para comissão técnica, funcionários, torcedores, que eu imagino que para este ano é praticamente impossível nós termos retomada de futebol com torcida acompanhando os jogos em campo. Concordo, presidente, concordo. É muito pouco provável que isso venha a acontecer. Se o futebol, que deve ser retomado no segundo semestre, mas deve ser muito provavelmente sem a presença de torcedores por todo o restante do ano, porque não há ainda em curto prazo um medicamento, vamos dizer assim, a cura efetiva. Uma solução, né, uma solução para o problema. Vacina também não se vislumbra em curto prazo. Então, penso que é pouco provável que se tenha, e a atitude mais correta, mais sensata, né, de bom senso, é que se retome o futebol, mas com todas as seguranças que isso possa ter para todos os profissionais que estão envolvidos. Imagine você se uma competição dessas é retomada e acontece um problema com o profissional. O prejuízo, primeiro, da vida, que todos terão, e a responsabilidade. De quem seria a responsabilidade? De quem será, exatamente. Entendeu? Federação, clubes, presidente. Quem vai responder fácil, por isso, né? Exatamente. É muito fácil hoje para quem defende a volta imediata do futebol tentar fazer isso numa canetada lá em cima. E os presidentes dos clubes que estão aqui na ponta, os profissionais que têm essa preocupação muito correta, muito justa, como você colocou, não só consigo, mas com seus familiares também. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, e é por tudo isso que eu imagino que, pelo menos num prazo de tempo muito curto, talvez a gente não tenha essa retomada, né? Presidente, só cortando o senhor daqui, aproveitando essa deixa, eu até vi um amigo meu, inclusive, e amigo mesmo, porque ele já me entrevistou várias vezes, um amigo aí de São Luís, da imprensa, questionando, né, o porquê do silêncio dos jogadores, porque acha que tem que voltar, que os jogadores têm que fazer pressão para que o futebol maranhense volte, e eu estou falando do futebol maranhense, né, que o futebol maranhense volte e tal. Gente, é algo inimaginável, incrível, como você pode imaginar uma volta com tanta gente infectada, com tanta gente doente. Eu estou aqui em Imperatriz, eu moro aqui próximo a um dos hospitais onde tem atendido esse problema, né? E os hospitais cheios, lotados, e novos casos aparecendo, né? Enfim, é algo inimaginável. Nós, jogadores, nós temos que entender que não somos só nós. Eu sei que tem muito atleta que talvez não concorde com a minha opinião, mas não somos só nós atletas, não somos só nós. Né? Nós temos os nossos familiares, nós temos os nossos amigos mais próximos, nós temos as pessoas que serão envolvidas
no futebol. E aí, se acontece um problema desse que o senhor acabou de nos passar aí, quem é que vai assumir isso, né? A federação, o presidente dos clubes, enfim, quem vai assumir, né? Então, assim, para mim é algo inimaginável, é difícil dizer isso agora, mas é algo inimaginável e eu, Rodrigo Ramos, como atleta, sou totalmente contra a volta aqui no Maranhão e no estado onde eu estou jogando, no estado do Piauí também. Rodrigo, só para deixar informado, tanto provavelmente, lógico, você que está sempre acompanhando de perto o desenrolar do futebol maranhense, mas também os nossos torcedores, a previsão para o Maranhão, assim, do ponto de vista otimista, é que a partir de agosto nós possamos ter a volta do Campeonato Maranhense. E isto se houver a liberação das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais. Num plano que foi apresentado pela CBF, num plano que foi apresentado pela Federação Maranhense de Futebol, nós teríamos aí o retorno aos treinos, provavelmente em julho, com o campeonato podendo ser retomado em agosto, e a partir de então termos tudo isso com portões fechados, claro, e com inscrições talvez a partir de algum momento de junho. Então, ainda assim, é numa perspectiva otimista, imagino, porque diante do cenário atual não se pode cravar uma data, um cronograma, um calendário preciso. É verdade. Para que retome, e todas essas nuances aí, elas precisam ser avaliadas criteriosamente para que a gente leve em consideração esse fator da segurança, esse fator, primeiro, da proteção à vida, né? É verdade, presidente. Perfeito, perfeito. Eu acho que é até bom quem está nos acompanhando, né, entender esse momento aí. Só fazer aqui uma referência, Rodrigo, algumas das pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Júnior Gomes, boa noite, meu amigo Rodrigo, o presidente do MAC também tem um carinho enorme por esse clube, foi a primeira camisa que eu vesti como profissional. Aqui o Cristiano da Silva, foi bom demais, companheiro, jogar com você. Deve aqui ser com você, certamente, Rodrigo, porque eu não... É o Cristiano, é o eterno coração de leão. Beleza. Aqui o Paulinho Surubim, esperamos na nossa volta, não termos lesões inesperadas. Motivo, teremos poucos dias para recondicionar os nossos goleiros e atletas. Rodrigo, essa questão aí da retomada, há uma perspectiva de que as federações elas possam, como você mencionou há pouco, pelo menos disponibilizar aí 15 dias no mínimo, mas se fala aí em torno de 20, 30 dias para que os clubes possam retomar os treinamentos para que dê o mínimo de condição física para os jogadores, né? Não podemos pensar de outra forma, né, presidente? Até porque nesse mesmo campeonato alemão, eu acabei de ver uma notícia agora, por exemplo, que 8 atletas se lesionaram, né, tiveram lesões musculares, né, e isso tudo pela questão física, e acredita-se pelo tempo que se ficou parado, né? Então, não tem outro jeito, nós atletas teremos que ter esse período, né? E eu acredito que já são, hoje praticamente fazem 2 meses, né, dessa parada, desde que foi oficializado praticamente a paralisação em todos os campeonatos. Então são 2 meses sem jogos, né? Aí muitos atletas, né, estão mantendo a forma física em casa, mas não é a forma adequada, né? Então eu acredito que de 20 a 30 dias é o período ideal para que você possa fazer uma pré-temporada e no mínimo aí começar novamente uma competição a 70%, 80% da sua condição física. 20 a 30 dias, presidente. Fora isso, é praticamente impossível para um atleta voltar à sua forma técnica, né? A questão tática, a questão física novamente. Rodrigo, vamos agora para o segundo tópico, vamos dizer assim, desse nosso bate-papo aqui, que é a sua relação, eu falava no início da sua carreira vitoriosa, aí já são mais de 20 anos, e você teve passagem, claro, pelo Maranhão Atlético Clube. Foram 3 momentos, e eu queria que você conversasse um pouco conosco sobre a segunda passagem, né, que foi na conquista da Copa FMF de 2018. Claro que nós vamos abordar as outras 2, mas começar por essa, que foi um grande momento
momento de muita alegria para a nossa torcida, essa sua passagem pelo Maranhão Atlético Clube, conquistando a Copa FMF em 2018, sendo assim o quarto clube maranhense que você conquistou títulos. Como é que foi? Qual é essa relação que você tem com a torcida do Maranhão Atlético Clube, com esse clube Maranhão Atlético? Como é que se deu aí essa sua trajetória no Maranhão, especialmente em 2018 na Copa FMF? Presidente, primeiro assim, é uma alegria que eu tenho imensa, né, em vestir essa camisa. Não é à toa que eu separei a camisa aqui, ó, de campeão 2018 para mim estar podendo usar nessa live. Rodrigo, só uma um carinho curiosidade. imenso. Só uma curiosidade, essa camisa aqui também é aquela que nós fomos a Pinheiro, exatamente como a sua também. Nós fomos a Mas Pinheiro. eu tenho aqui também, ó, presidente. Hein? Eu tenho aqui também, ó, já está reservado aqui. Que nos traz grandes lembranças, né? Maravilhosas verdade. Lembranças do título lá em Pinheiro. Conte um pouco. Já nós vamos falar. Já nós vamos falar dessa viagem, viu, presidente? Até pelas curiosidades que acabaram acontecendo ali. Mas eu tenho um carinho enorme. Eu tenho um carinho enorme pelo MAC. Como você disse aí, presidente, eu já tinha jogado no Imperatriz, havia sido campeão em 2005. Aí depois fui para o Sampaio, vários títulos com a camisa do Sampaio, né? Foram 8 anos. Depois tive a oportunidade de jogar no Moto, né? Fui campeão também, bicampeão com o Moto, 2016 e 2018. E restava realmente um título com a camisa do MAC, né? Eu já tinha jogado no MAC em 2017, onde nós fizemos aquela campanha que quase nós conseguimos ali o acesso à Série B, mas faltava esse título com um clube que eu considero um dos clubes mais gloriosos do nosso futebol, um clube mais charmoso. Para mim, essa camisa quadricolor do MAC, ela tem um encanto muito grande, uma magia, né? Para mim é uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, né? Você pode misturar as 4 cores ali, que vai sempre estar dando uma camisa bacana, uma azul, uma vermelha, ou a tradicional quadricolor, é bem bacana. Eu tenho um carinho enorme pelo MAC. E faltava esse título, né? Foi um título importante e talvez um dos mais gostosos de ganhar na minha carreira. Eu vou dizer o porquê. Era uma competição sub-23, né? E você podia escrever de 2 a 3 atletas, né? 3 atletas no máximo. 3 atletas. Acima da idade. E 23 anos eu tenho muitos garotos ali com 20, 22 anos, e o tempo que eles de idade era o meu tempo de carreira, né? Eu até brincava com eles. E ser escolhido, né, para ser um desses atletas e ser o comandante, o capitão, para mim representou muito, né? Eu recebi o seu convite num dia à noite, né, por volta de 11h30, meia-noite, e nós nos falamos ali rapidinho. WhatsApp. Não, tá fechado. Pelo WhatsApp, exatamente, rapidinho nós nos acertamos e 2 dias depois eu já estava me apresentando, né, ao professor Raimundinho para começarmos ali aquele trabalho. Na verdade, o MAC já havia começado, né, restava aí algumas contratações e eu fui o escolhido por você e pelo Raimundinho para que a gente pudesse iniciar esse trabalho. E, sem sombra de dúvidas, foi uma conquista emocionante, né, aquele jogo em Pinheiro vai ficar marcado na memória, estádio lotado, né? O presidente da federação, Antônio Américo, meu amigo Antônio Américo, lá no meio da torcida, fazendo aquela festa, né? Na hora de que nós fomos cantar o hino, por incrível que pareça, eu consegui enxergar o presidente Antônio Américo na minha frente, e eu dizia, presidente, eu pensava comigo, né, presidente? Esse título nós vamos levar para São Luís, e acabou acontecendo, né? Foi bem bacana, emocionante, os meninos se doaram bastante, passamos alguns problemas, né? Tivemos algumas derrotas ali que acabaram mexendo um pouco na nossa confiança, mas a gente foi lá e acabou arrastando com o estádio cheio, o empate em 1-1 que nos deu o título, e aí sim, eu completei aquele quadro ali que faltava de campeão pelo glorioso MAC, né? O Macão, Machão da Ilha. Para mim foi sensacional e eu sempre digo isso, foi um dos títulos mais emocionantes e mais gostosos que eu ganhei na minha carreira, justamente pelo fato de estar jogando com meninos, né? Na verdade eram meninos, garotos ali que estavam começando o sonho de ser um atleta, e muitos deles foram campeões pela primeira vez ali naquele ano.
Rodrigo Maranhão, nessa competição, ele teve alguns tropeços, né? Nós tivemos uma derrota para o Santa Quitéria, nós tivemos um resultado também negativo ruim para o Pinheiro também. Contra o Pinheiro, nós perdemos 2-1 para o Pinheiro, perdemos de 2-1 para o Santa Quitéria, e fomos para um jogo, o jogo, por exemplo, da semifinal foi um jogo de São emoção José, mil, né? Exatamente. Eu, inclusive, foi o jogo que eu mais essa camisa é daquele nervoso. Jogo, presidente. Essa camisa é daquele jogo. Você foi, o Maranhão conseguiu vencer no último lance, num gol do Samuel. Depois que você vai para o último lance e raspa na bola de cabeça. Conta um pouco para a gente aí como é que foi aquele momento. Pois tivemos momentos difíceis, né? Assim como para se conquistar, toda e qualquer conquista, ela tem o seu grau de dificuldade, né? As pessoas às vezes me perguntam, Rodrigo, qual foi o título mais importante? Qual foi o título? E eu estou sempre, algumas às vezes tem até surpresa. Eu fiz uma live com o Andrei na semana passada e uma das perguntas foi justamente essa, né? Um título importante. E eu disse que esse título com o MAC tinha sido um título gostoso de ganhar justamente por isso, pelas dificuldades que nós passamos. O MAC tinha, assim, um bom time, apesar de, né, jovem, como toda a maioria, o regulamento exigia que fosse um time jovem, mas nós tivemos alguns tropeços, né? Nós perdemos para o Santa Quitéria, lá nessa cidade próxima aí de São Luís, né? São Mateus, exatamente. Exatamente. Perdemos para o Pinheiro, que vinha de uma conquista, né, do acesso da Série B para a Série A, com um grande time, manteve-se uma base, né? Mas um dos momentos mais gostosos realmente foi essa semifinal, né, contra o São José, onde o jogo estava empatado, né? E nós perdemos o primeiro jogo, né, Rodrigo? Nós perdemos o primeiro jogo de 1-0 para o São José, na semifinal, e aí no segundo jogo precisávamos vencer. Precisávamos vencer, exatamente. E aí a bola teimava em entrar, o São José é uma equipe bastante aplicada também, e quando teve o escanteio, né, já aos 46, 47, se não me engano, e aí eu pedi autorização para o Raimundinho, né, para ir para a área, e ele imediatamente autorizou para a gente fazer aquele abafa ali, e se não me engano foi o Daylon que bateu o escanteio, e ali no primeiro pau eu acabei raspando aqui na careca, né, nos fios de cabelo que me restavam, chamei a marcação de um defensor, que eu acho que esse foi o grande ponto, né, do momento do gol. O defensor teve que se preocupar comigo, porque eu fui ali no primeiro pau. A bola acabou batendo ali na defesa, sobrando, e o Samuel empurrou a bola para dentro, né, fez o gol. E ali foi uma emoção tremenda, né? Ali eu comecei a entender que nós tínhamos time para ser campeão e que o título seria nosso, né? Porque você fazer um gol ali naquela emoção, resgatamos ali os meninos, né? E foi bem bacana, foi uma emoção contagiante, né? Tivemos momentos difíceis também, e aí eu destaco, presidente, um momento em que foi importantíssimo, né? A sua decisão, né? Nós, em determinado momento, cobrou-se a saída do Raimundinho por parte de algum diretor ou por parte da torcida, né, de alguém que não estava satisfeito com o trabalho do Raimundinho. Mas nós que acompanhamos o trabalho, né, dia a dia, eu via que o trabalho estava no caminho certo, que estava seguindo o seu rumo certo. E aí, numa das minhas conversas com o senhor, acho que ainda nos vestiários do Castelão, depois de uma vitória. Exatamente, depois de uma vitória, né? Eu chamei e disse que não era o momento, né, para aquela troca, haja vista que o time estava se encaixando, né? Nós tivemos um período curto de pré-temporada, acho que 20, 15 dias para montar uma equipe. 7 dias de treinamento, Rodrigo. Pois é, 7 dias de treinamento. E ainda queria se cobrar né? Nós falamos isso agora há pouco, o tempo ideal para uma pré-temporada, que é de 20 a 30 dias. Então vocês tiveram 7 dias para montar e para treinar a equipe. E o Raimundinho, aí naquele momento eu disse que o Raimundinho estava no caminho certo, que nós íamos passar por aquele momento ali de incerteza. E o senhor acreditou, né, no trabalho do Raimundinho, acreditou
nas minhas palavras, eu disse, né, pedi para que ele permanecesse, o senhor acreditou e o Raimundinho acabou continuando e deu o que deu, né? Fomos campeões. Então, aquela conquista tem o dedo dos atletas, tem o dedo do treinador também, mas tem o dedo do presidente que teve cabeça fria, analisou, né, que o momento que nós estávamos passando, foi analisar tudo isso e o senhor manteve o Raimundinho. Eu acho que ali foi o ponto principal para aquela conquista ali de 2018. Rodrigo, obrigado aí pela referência. E só para fazer justiça, o Maranhão, na época, lá 2018, já na época final de 2018, eu estava como diretor de futebol, o nosso presidente, o Antônio Macedo, também comungou dessa ideia, dessa decisão de mantermos o Raimundinho. Foi um momento muito importante, porque ali, de fato, nós tivemos uma pressão de alguns colaboradores e parte da torcida que reclamavam, e o Raimundinho fazia um trabalho muito, muito bom dentro das condições que tinha, dentro do período que teve para treinar. E essa conversa que nós tivemos no vestiário, lá no Castelão, ela foi fundamental, porque, dada a pressão que tinha externa, eu precisava ouvir o líder dentre os atletas exatamente para saber se aquele momento seria oportuno para se fazer qualquer tipo de substituição na direção técnica do time. E aí você, muito lucidamente, como bom profissional que és, fez essa referência. Não, presidente, vamos segurar, o Raimundinho está fazendo um bom trabalho, não é momento para isso, vamos seguir e nós vamos conquistar o título. E nós conseguimos, né, graças a esse esforço de todos e a graça de Deus, conseguimos conquistar um título que foi muito difícil lá em Pinheiro, uma pressão absurda, né, verdade. Com todos os fatores contrários ao Maranhão. Eu lembro que o presidente da federação, ali agindo mais como torcedor, inclusive ele, numa entrevista a uma emissora de rádio, ele disse claramente que estaria torcendo pelo time do Pinheiro. Aquilo nos motivou, hein, presidente? Aquilo serviu de motivação para nós, né? Aquilo serviu de motivação. O Pinheiro preparou uma festa, uma pressão absurda, uma festa maravilhosa, já contando com o título, porque o Maranhão venceu por 1-0 e para muitos aquele resultado era um resultado muito, muito pequeno, vamos dizer assim, o placar. E o Pinheiro presidente. Detalhe. Sim. Nós vencemos por 1-0 na nossa melhor partida na competição. Aquela vitória na final em São Luís, né, no Castelão, foi a melhor partida, uma partida praticamente perfeita. Nós fizemos poderíamos ter feito 2-3. E aí, como nós fizemos 1-0, realmente comentava-se que nós não iríamos aguentar a pressão lá em Pinheiro, né, aquela coisa toda. E aí depois eu tenho um outro detalhe do Raimundinho que eu quero contar depois, mas continue. Perfeito. Eu queria exatamente, e por ter sido um resultado de apenas 1-0, muitos comemoraram, né, de Pinheiro, fizeram lá uma pressão muito grande, já davam o título como certo, muitos diziam que o Maranhão jamais venceria lá em Pinheiro, e nós fomos para lá e eu sempre muito, muito crente de que nós conseguiríamos, exatamente por vencer só de 1-0, nós teríamos ainda mais força, mais raça para conquistar esse título lá em Pinheiro. E graças a Deus nós conseguimos superar aquela pressão. E antes que você conte, mas já te dando a deixa aí, eu queria que você dissesse para a gente, né, dada todo esse trabalho que foi feito, qual a importância que teve o Raimundinho nesse contexto da conquista e da vitória lá em Pinheiro, do empate, que na verdade foi uma grande vitória, porque nós conquistamos o título lá em Pinheiro. Exatamente. Eu lembro perfeitamente, presidente, desse momento aí no vestiário, né? Foi logo após uma vitória nossa. E aí, daqui a pouco entra o Raimundinho, eu tô fora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é assim. E chamei ele, não pode e tal. E aí o senhor, na sua humildade, acabou me ouvindo, né? E graças a Deus o senhor manteve o Raimundinho contra muitas pessoas, inclusive de dentro, viu, presidente? Ali, alguns colaboradores, como o senhor falou ali, diretores, o senhor manteve e deu no que deu. Agora, o Raimundinho, uma peça importante foi o Raimundinho, né? E um outro momento foi logo após essa vitória aí contra o Pinheiro por 1-0, né? E eu fui para casa,
feliz, né, comemorando, mas já pensando no jogo da volta, né, nas características, o que a gente ia encontrar lá em Pinheiro. E eu imaginando, cara, eu vou conversar com o Raimundinho para de repente ver se ele não, se o professor, qual é o esquema que ele quer adotar, de repente um terceiro zagueiro, aquela coisa toda. No outro dia, o Raimundinho me chama para conversar e fala, do nada, ele fala, Rodrigo, eu vou mudar o esquema. Nós vamos com 3 zagueiros para lá. Quando ele falou aquilo, perfeito, perfeito. Eu falei, meu Deus, esse é o que eu havia pensado e é isso que nós precisamos. Até porque o Pinheiro é um campo pequeno, naquela época a condição do gramado não estava muito boa, né? Nós tínhamos 3 bons zagueiros, né? Wanderson, Maicon e o Penalva, que acabou entrando e fazendo um grande jogo, né, naquele dia. Nós ganhamos da nossa bola aérea, nós ganhamos da bola aérea ofensiva e defensiva, então foi perfeito o pensamento do professor Raimundinho. E por isso que eu digo, ele foi um dos grandes responsáveis, é um treinador que muitas vezes ele entrava dentro de campo, nos treinamentos, pegava no braço do atleta, né, do jogador, e ia mostrar como ia ser feito, né? Ele cobrava muitos atacantes, até porque o Raimundinho sempre foi um atacante que fez muitos gols na carreira, né? E muita gente considera o Raimundinho como o grande craque do futebol maranhense. Então ele tinha essa paciência para poder ensinar os caminhos para esses jovens jogadores de 20, 19, 18 anos, que compunham todo o nosso elenco. Então, Raimundinho, sem sombra de dúvidas, teve um papel fundamental, né? Nessa conquista, né? O senhor, com a permanência dele, ele mostrando ali no dia a dia o que devia ser feito, a paciência para entender o jogo, né, até essa questão de modificar o esquema para jogar lá em Pinheiro. Suportamos a pressão e ele, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes responsáveis aí, por esse título aí de 2018. Rodrigo, teve outro detalhe que eu queria que você contasse, tem aí algumas curiosidades. Sabendo da pressão que enfrentaríamos em Pinheiro e todo tipo de pressão que resultaria daquilo ali, nós optamos por não fazer a viagem direto para Pinheiro. E nós, para evitar aquela pressão lá na cidade de Pinheiro, nós optamos por fazer uma parada em Bequimão, para que o time se hospedasse em Bequimão, se alimentasse em Bequimão, e de lá nós seguíssemos para Pinheiro. Óbvio que não era o ideal, mas era aquilo que a gente poderia fazer no momento para só chegar exatamente, praticamente em cima da partida e evitar assim aquela pressão da torcida e outras que poderiam surgir. Qual foi a importância daquilo e algum detalhe, alguma curiosidade que surgiu também lá no município de Bequimão? Presidente, outro papel importante nesse título foi essa decisão sua, dessa logística sua, né? Muita gente, não, vamos aqui pelo ferry, que nós vamos gastar 2 horas só de viagem e tal, mas nós já tínhamos a informação de que o pessoal de Pinheiro preparava uma recepção para nós, né? Se nós fôssemos ficar nos hotéis lá em Pinheiro, né? Com fogos, com aquela famosa pressão pré-jogo, né? Antes do jogo. E aí o senhor resolveu que nós pegaríamos a estrada por fora, né? O que a gente chama por fora. Gastamos algumas horas a mais, mas fomos para a querida Bequimão, né? Que nos recebeu assim de uma forma, né, muito bacana, né? Pé quente, nos abriu assim as portas, né? Nós nos sentimos em casa, literalmente em Bequimão, né? A grande questão é que eu acho que a cidade não estava preparada para receber uma delegação de futebol, né? E existem algumas curiosidades, né, na questão da alimentação, tem que ser uma alimentação balanceada, na questão do descanso, 2 atletas por apartamento nos hotéis, e a Bequimão, apesar de aconchegante e tal, não estava preparada nesse sentido. Então, tivemos ali que dividir, né, e se não me engano, estava tendo algum evento na cidade que também os hotéis já estavam cheios, né, os hotéis de Bequimão. Então, tivemos que dividir os grupos, né? Os grupos. E em aí, 2 locais, ou 3 locais, né? 3 locais, exatamente. Ficou uma parte dos jogadores no hotel, uma outra parte num segundo hotel, né? Onde comportava. E um terceiro grupo acabou ficando num motel, né? Dormindo num motel. E eu lembro que na época, se não me engano, foi o Maicon, o zagueiro, com o Penalva. Geralmente zagueiro fica com o zagueiro concentrado. E Maicon, que é filho lá de Bequimão também, viu?
Filho de Bequimão, exatamente. Um grande abraço para o Mike, uma das grandes revelações aí do futebol maranhense, né, presidente? Verdade. E aí, aquela sensação engraçada, né? A gente conversando ali pelo WhatsApp. Não, você está dormindo com quem? Não, eu estou dormindo com fulano aqui no motel, né? Aí outros jogadores preferiram dormir na rede, né? Eu nunca tinha visto isso, mas alguns jogadores preferiram dormir na rede. Mas tudo isso foi em prol de uma logística melhor para que nós não tivéssemos nenhum problema lá em Pinheiro. Então nós saímos véspera momentos antes do jogo, né, para Pinheiro, e não tivemos problema, graças a Deus, mas foi uma situação bem engraçada, né, essa questão de dividir o grupo, alguns dormirem no motel junto com outros jogadores, né, e eu acho que tudo isso ajudou na união do grupo. O grupo era um grupo muito fechado, e detalhe, ninguém reclamou, ninguém. A gente brincava muito, né, com a situação, mas ninguém reclamou, todo mundo gostou da questão da logística, né, para ficarmos mais à vontade, e eu acho que foi isso que fez a diferença. Era um grupo bom dentro de campo, mas um grupo muito humilde também, que queria vencer. Eu acho que Deus acabou nos presenteando justamente pela humildade desse grupo. Verdade, Rodrigo. E qual foi, na tua concepção, o fator preponderante dentro de campo para conseguir conter aquela pressão do Pinheiro, da torcida do Pinheiro, para que a gente conseguisse conquistar o título com um empate, que foi um empate heróico, eu diria, lá naquela noite maravilhosa lá na cidade de Pinheiro, Rodrigo? Um abraço aí para o Alberi, viu, presidente? Ele está comentando, ele está dizendo aqui, ó. O Dominguinho dormiu com o Heraldo, eu já não sei, viu? Aí vocês aqui, essa questão do Heraldo, na verdade eu sei que ninguém queria dormir com o Heraldo, essa é a verdade. Agora, quem dormiu com quem eu já não sei, viu? Não foi comigo, amigo. Então, foi uma pressão muito grande, presidente. E é por isso que eu digo aqui que foi o título mais gostoso que eu tive na minha carreira. Né? Eu fui campeão brasileiro, já tive acessos, mas sem sombra de dúvidas, esse foi um dos títulos mais gostosos. Assim. A cidade de Pinheiro estava preparada para uma festa, né? Se não me engano, já tinha uma banda contratada lá pelo prefeito, que é normal também, para tocar lá após o jogo, né? Para comemorarem o título, né? E quando nós chegamos no estádio, aquele foguetório, quando nós entramos dentro de campo, né? Na hora que nós nos perfilamos ali para tocar o hino do estado e o hino nacional. Foi nesse momento, inclusive, que eu vi o presidente na torcida, né, o presidente Antônio Américo na torcida do Pinheiro, né? Isso é normal aqui, eu não quero, né? Lógico, ele é de lá, o presidente de lá, ele tinha que torcer para lá mesmo, né? Então, foi ali que eu vi o presidente Antônio Américo, né? Eu imaginei, eu sei como é que eu sei como é que deve estar o coração do Antônio Américo. Acabou o hino nacional, nós, os jogadores, nos cumprimentamos, né? E eu fiz questão de encostar na tela e pegar na mão do presidente. E aí ele deu uma risada e eu dei também a risada. Eu disse, presidente, infelizmente nós vamos levar o título. E ele riu ali e aí acabou. Aí eu acabei saindo, começou o jogo, muita pressão. Eu acho que o fato de nós termos mudado o esquema surpreendeu um pouco o professor Luiz Miguel, que era o treinador do Pinheiro, né? Nós jogamos ali com uma linha de 3 ali atrás, saindo no momento certo, né? Explorando bem as bolas paradas. Nós sabíamos que poderia resultar, um gol nosso poderia ser resultado de uma bola parada. Foi quando, numa dessas escapadas nossas, né, o Deylon acabou achando um passe para o Kleber Pereira, né? O Kleber Pereira acabou fazendo 1-0 e ali toda aquela torcida, toda aquela pressão, o pessoal acabou, né, caindo, assim, sentiram o gol, desempataram, voltamos para o segundo tempo, mantivemos a nossa tranquilidade, a todo instante eu procurava segurar um pouco o jogo, né, cadenciar o jogo, e acabou dando certo, né? O Myron teve uma arbitragem perfeita, ao meu ver, uma das melhores arbitragens do futebol maranhense nos últimos anos. Se o Myron estiver nos assistindo, foi uma das melhores arbitragens que eu vi ele fazer aquele jogo, e apitou direitinho, não caiu na pressão de ninguém, apitou o jogo, e ao final nós podemos ali comemorar. A torcida maquiana estava lá, né? Fizemos a volta olímpica com a bandeira, muita festa depois do jogo, foi emocionante, foi uma das grandes conquistas da minha carreira, sem sombra de dúvidas. Rodrigo, está conosco aí também o nosso campeão, o zagueiro Anderson, que fez parte daquele time, né? Nós tivemos na zaga, o Anderson está dizendo aqui,
ser campeão é bom por isso, sempre tem história boa para contar. Nosso abraço ao grande Anderson. E ele fez parte daquela zaga que foi muito feliz, né, que defendeu muito. Era o Anderson, Maicon e o Penalva. O Penalva fez um partidaço. Partidaça. Ele não perdeu uma bola ali na defesa do Maranhão. Exatamente. O Pinheiro tinha um time bom também, né? Com o Neto, ex-Sampaio, que saiu agora do Sampaio, né? Paulinho. Vivico, Paulinho. Era um time, era um grande time realmente, né? Tinha sido campeão há pouco tempo, né? Da segunda da Série B, exatamente. E nós acreditávamos que poderíamos, né? Naquele esquema, acabar surpreendendo. E como eu falei, o professor Raimundinho foi muito feliz, surpreendeu, e essa defesa aí com o Wanderson, o Maicon e o Penalva realmente deram um show, e foi o ponto forte daquele jogo foi a nossa defesa, que acabou segurando aí a equipe do Pinheiro. Rodrigo, teve uma outra curiosidade aí nessa conquista, que foram as medalhas. Não sei se você lembra. Você como atleta, você como atleta que conquistou vários títulos e certamente coleciona muitas medalhas de campeão, essa foi a única medalha que não tinha a referência ao título. Qual seria o motivo disso? Além do troféu, né, presidente? Além do troféu. O troféu tinha ali umas fitinhas nas cores do Pinheiro. Eu lembro que tinha uma fitinha verde, né? Aí depois apareceu uma fitinha vermelha. Eu achei bem estranho, né? Mas um troféu bonito, por sinal. Bonito. Um troféu bem bonito. De troféus do Maranhão Atlético Clube. Muito bem. Tá lá. Graças a nós, né, presidente? Muito bonito. As medalhas, aí nos perfilamos depois, montaram o palco, fomos receber as medalhas, né? E eu achei bem estranho, porque era só o detalhe, era só o objeto, não tinha nada, né? Não tinha uma menção de campeão, não tinha sequer o próprio nome da federação. Era frente e verso, era só aquele redondinho ali. E a fitinha azul. Mas, enfim, a gente acabou, todo mundo pegou medalha, todo mundo deu volta olímpica, comemorou. E o que importa realmente, né, presidente, são as boas memórias, aquilo que ficou de bacana guardado, e o troféu que está aí na sala do MAC. Isso é que realmente importa. Rodrigo, e para fechar esse tema acerca dos bastidores dessa conquista, na sua avaliação, quais foram as principais virtudes desse grupo para que ele conseguisse conquistar esse título, para se tornar um grupo campeão? Bom, eu acho que a gente falou aqui, né? Primeiro, a questão do treinador, né, do Raimundinho, ele teve papel fundamental nessa conquista, né? Por esses aspectos que nós falamos aqui, né? Essa mudança de esquema, esse nó tático que ele deu no último jogo, pela permanência, e isso passa por você, né, presidente, que acabou ali não deixando que acontecesse a saída dele, né? O grupo era um grupo novo, muitos desses meninos aí não tinham conquistado nenhum título ainda na carreira, então queriam muito essa conquista, né? A entrega, né? E a camisa do MAC em si, a camisa do MAC é uma camisa pesada, né? O MAC entra nas competições, assim como qualquer outra equipe, como um dos favoritos. Eu sempre enxerguei isso, né? Nos campeonatos estaduais, nos campeonatos que eu tive a oportunidade de jogar tanto com o MAC como contra, né? Então, acho que foram essas as virtudes, um grupo humilde, um grupo trabalhador, né? Jogava num dia à noite, no outro dia a reapresentação, estavam todos lá treinando. Eu acho que isso foi fundamental, né, para a gente conquistar esse título de 2018. Rodrigo, o papo fluiu rápido, rapaz, e eu já estou aqui com um comunicado de alguns segundos para encerrar a nossa live. Eu acho que nós vamos deixar aqui os bastidores das outras passagens, 2017 e 2019, aqui para uma próxima live. Mas eu queria te agradecer muito aí por participar conosco da live e deixar esses 30 segundos aí para que tu possas mandar uma mensagem aí para a nossa torcida atleticana. Gente, muito obrigado, presidente. Do fundo do coração, tenho muito orgulho de estar vestido aqui, de ter vestido essa camisa. Bacana mesmo, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que comentaram aí, né? O tempo é muito curto para a gente dizer nome por nome, mas
foi muito bacana. Tenho muito orgulho de ter jogado no MAC, de ter conquistado, orgulho de ter trabalhado com você. Para mim, uma excelente pessoa, um excelente presidente. Tem feito, sim, um grande trabalho.